Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada. Aleluia, Jesus. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Querido, nós vivemos hoje uma sociedade, né? Uma sociedade moderna. Uma sociedade com a mente, não é isso? Muito aberta. Uma sociedade em que tudo o que se faz é natural. Tudo o que se faz é aceitável. E quando nós vamos confrontar isso à luz das Escrituras, né? As pessoas falam assim: não, isso aí é um pensamento antigo, tratando as Escrituras como se fosse o pensamento de uma pessoa, tratando as Escrituras como se fosse o pensamento da bisavó, do tataravô, descartando a palavra de Deus como ensinamento de Deus, descartando a palavra de Deus como regra de Deus para as nossas vidas. Então, a cada dia que se passa, mais a palavra de Deus vai ficando de lado, mais os ensinamentos de Deus vão ficando esquecidos, e se dão ouvido a fábulas, não é isso? Se dão ouvidos, né, a vários estudos, né, pós-modernos. Mas fazemos uma análise de como que é a sociedade hoje, comparada com a sociedade não muito distante, mas uma sociedade de 50 anos atrás. Como podemos comparar isso? O grau de violência era maior ou menor? Menor. O grau de prostituição? Menor. Agora vamos tocar num ponto mais aqui, mais específico. O grau de divórcio. Olha, falava-se em divórcio, era até um escândalo, porque era algo que quase não existia. Mas por que não existia? Porque seguiam-se uma base bíblica. Seguia-se uma base bíblica. Mas aí veio o pós-modernismo. Não tem problema nenhum vir a modernização, não tem problema nenhum o avanço tecnológico, aquilo que facilita as nossas vidas, não tem problema nenhum, queridos. Mas o problema se dá quando esses avanços tecnológicos modernos ferem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está sendo ferida. O princípio de Deus está sendo ferido. O homem está se colocando no lugar de Deus, criando leis e regras
que aprovam determinadas coisas que o Deus que nos criou abomina. Então o que o homem faz? Ele descarta a palavra de Deus, ele descarta a lei de Deus, e ele cria a lei, dizendo que você tem legalidade para fazer aquilo que outrora o Senhor na sua palavra condena. Então, amado, o que a sociedade e nós envolvidos no meio dela estamos fazendo com a presença de Deus na nossa vida? Porque se eu não concordo com aquilo que o Senhor estabeleceu para mim como regra de vida, tendo em vista que foi Ele que me criou, foi Ele que me formou, Ele é o responsável por estarmos de pé. Você pode ser até uma pessoa bem-sucedida, mas quem capacitou você a estudar? Quem capacitou você, amados irmãos? Quem te deu saúde para chegar onde você está? Foi Deus. Mas um Deus que é tão esquecido na nossa vida, que nós só lembramos dele quando estamos em perigo, quando estamos em aperto. Essa é a verdade. Apertou o calo, igreja. Não é isso? Ficou doente, igreja. Desempregado, igreja. Problema no casamento, igreja. É para isso que o nosso Deus serve. E aí, amados irmãos, estão criando, regras, dizendo, que você não pode ser intolerante. Não, vamos criar lei contra a intolerância. As pessoas têm que tolerar sim, cada um é de uma maneira. Cada um é de uma maneira. Então o que acontece? Hoje, como pregador da palavra de Deus, como conhecedor da Escritura, eu vejo que o Senhor abomina o comércio com o nome dele. E hoje eu vejo, mediante a tanta violência, hoje eu vejo mediante a tanta dificuldade que o mundo atravessa, e a consequência de uma vida sem Deus, porque as pessoas estão preocupadas sim, em ter um carro melhor, ter uma casa melhor, em ter dinheiro, elas estão preocupadas com isso, mas não estão preocupadas se morrer amanhã, para onde vai? E isso é uma preocupação que todos tinham que ter, porque as pessoas morrem, mas se morrer com Cristo, é vida. Se morrer sem Cristo, é morte eterna. Lembrando que a nossa carne, ela morre, mas o nosso espírito, ele é eterno. E a regra de salvação de Deus é algo muito simples. Muito simples. Eu servi para você enquanto você teve vida na terra? Eu servi para fazer parte do teu casamento? Eu servi para fazer parte dos teus projetos? Eu andei contigo no seu trabalho, na sua vida, na rua, os seus olhos me glorificaram, a sua mão me glorificou, a sua boca me glorificou, os seus pés me glorificaram. Você tinha prazer em estar na minha casa? Você tinha prazer em falar comigo, que é a oração? Você tinha prazer? Não? Então por que eu vou ter prazer de ter você comigo aqui? Se você escolheu viver uma vida terrena sem a minha presença, significa que você já tomou a sua decisão. Então, se eu não fui Deus para andar contigo na terra, eu não sou Deus para viver contigo por toda a eternidade. Isso chama-se justiça. Isso chama-se justiça. Então, amados irmãos, hoje, nós temos que tolerar isso. Não pode falar daquela igreja, não. Mas aquela determinada igreja, ela está denigrindo a imagem de Cristo. Porque mediante tanta violência como eu estava falando, há uma necessidade hoje muito grande das pessoas procurarem Deus, sim ou não? Das pessoas procurar Deus. As pessoas estão vendo a violência, irmãos, estão vendo as catástrofes climáticas, estão vendo coisas acontecendo, rumores de guerra, não é isso? Os Estados Unidos quebrando, cada vez mais maremoto, terremoto, a Israel com Síria, Síria com Israel, querendo jogar bomba atômica lá, jogar, acabou. O mundo está vendo isso. Está vendo os casais se separando, as enfermidades aumentando, não é isso? É ebola, é enfermidade que não tem nome, que aumenta cada vez mais, é avião jogando produto químico aí para matar todo mundo, porque você não via um montão de nuvem passando para lá e para lá, você não via avião deixando aquele rastro por 3, 4, 5 horas, hoje você vê, e as autoridades, ela não explica isso. Por mais que você pergunte e fale, por que esses aviões passam soltando esse pó químico, que é aprovado que é químico, eles não dizem por quê. Não diz por quê. Então as pessoas estão procurando Deus, elas estão indo para a igreja. E quando chega dentro de uma igreja, como acontece que aconteceu com uma senhora que foi na igreja de Magé,
com seu carro 0 quilômetro e parou na porta, ela ficou indignada, porque ela foi numa igreja e pediu o pastor para orar o seu carro. Pastor, ora o meu carro. O pastor falou assim, olha, eu vou orar esse carro, mas para esse carro ser abençoado, quanto foi teu carro? Ela, 50 mil, você tem que dar 5 mil reais de dízimo, senão não adianta eu orar, senão teu carro é amaldiçoado. E o esposo dela, ela é evangélica de berço, mas o esposo dela, porque ela é viúva e se casou de novo, o esposo dela não era evangélico, mas foi todo bobo para a igreja. Porque há uma necessidade do ser humano de buscar Deus. E quando chegou lá, o homem saiu horrorizado. Ele saiu horrorizado, falou, meu Deus, o que é isso? Não, esse carro é maldito, tu vai bater com esse carro se tu não der os 5 mil reais de dízimo. E a mulher saiu dali horrorizada. E na conversa dela com o marido ali, porque no caminho de casa eles passaram no sacolão, estava uma irmãzinha da igreja, e viu aquela conversa, aquela coisa toda, ela só, me desculpa, me permita entrar na conversa, mas não é isso não, a Bíblia não mostra isso. Mas para ela esclarecer para aquele casal, foi necessário ela usar a palavra e condenar a prática daquela igreja. Jesus, ele quer salvar. Jesus, ele quer libertar. Jesus, ele quer restaurar os casamentos. Mas para que ele faça isso, ele deixou a palavra para que a palavra venha confrontar os nossos erros. Ou seja, quando a palavra fala, né, toda a palavra divinamente inspirada, proveitosa, né, 2 Timóteo 3,15, toda a palavra proveitosa toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir é recriminar. Para ensinar e para corrigir, ele quer salvar. Quando Hebreus 2, pessoas falam assim, eu sou filho de Deus. Quem ouve isso aí, diga amém. Mas o que fala em Hebreus 12? Hebreus 12, no versículo ali, 2 em diante, você vai lendo, ele fala assim, olha, se aceitas a correção, sois filhos de Deus, mas se não aceita a correção, não sois filhos, senão bastardos. Porque qual filho há que o pai não corrija? Os irmãos estão entendendo? Porque o pai corrige e açoita o filho que ama. Então, qual é o critério de salvação? Qual é o critério para eu ter uma vida com Cristo? Qual é o critério para mim partir desta terra e viver com Ele eternamente? Qual é o critério, irmãos, de eu ter uma vida abençoada ainda nesta terra? O critério é me purificar daquilo que não glorifica a Deus. Porém, esse pós-modernismo, que em muitas coisas por trás dele, dos ensinamentos, da visão que você tem hoje, Satanás está por trás, e a igreja está abrindo a guarda. E quando a igreja abre a guarda, ela não se torna uma igreja espiritual, ela se torna uma igreja mundana, carnal, a qual não se dá nem o direito de se chamar de igreja. Porque o que eu entendo de igreja, não é isso? É um local onde eu e você, em um só corpo, nos reunimos para adorar a Deus. Porém, a palavra fala que se o meu coração estiver sujo, a minha mão estiver suja, os meus olhos estiver sujos, os meus pés estiver sujos, a minha adoração não vai chegar ao trono de graça. Não vai chegar. Mas tudo bem, eu estou limpo, eu estou orando, eu estou buscando, mas a igreja está suja. Igreja, quando eu digo regra, liturgia, não provém da palavra de Deus, traz as coisas mundanas para dentro da igreja. Ela deixa de ser um local santo, ela deixa de ser um local separado, para ser um lugar profanado. Tudo porque não se adora mais a Deus dentro da igreja. Se adora um grupo de louvor, se adora um pastor, se adora uma bandeira. Você quer ver uma coisa? Meia dúzia de gente num culto, vem um cantor famoso, enche, lota lá fora. As pessoas não vieram adorar, vieram ver o cantor. Elas vieram ver o cantor, essa é a verdade. Por isso que nesta igreja tem 8 anos e nunca entrou um cantor e não vai entrar. Não vai, porque quanto custa o cantor? Quanto custa um Thales Roberto da vida? 60 mil reais. Eu pago 60 mil reais para trazer um cantor e tem um irmão que não tem o que comer. Hipocrisia. Que evangelho é esse? E outra coisa, eu vou trazer um homem para ser adorado, porque Romanos 1,25 diz que deixariam de adorar o Criador para adorar a criatura. Mas enfim, querido, todos querem ter uma vida abençoada, todos querem ser curados, todos querem ser libertos, todos querem ter o teu casamento restaurado. Até aquele que já não aguenta mais
Se ele soubesse de uma certeza que restauraria o casamento dele, ele aceitaria. Porque é melhor restaurar do que tentar de novo, porque tentando é tudo mil maravilha. A mulher vai ser a melhor mulher do mundo, o homem vai ser o melhor, tudo mil flores. Bota a aliança no dedo para você ver. Porque o diabo ele não está nem aí com o namoro, ele não é contra o namoro, ele não está nem aí com o noivado, ele não é contra o noivado, ele é contra o casamento. O casamento é a instituição de Deus. Você não vê noivado da Bíblia, você não vê namoro na Bíblia, mas você vê casamento. Então, se casamento é a instituição de Deus, o diabo vai se levantar para destruir. Então, namoro, noivado, mil flores. Casa, para você ver. Agora, quer ver um casamento persistir? Quer ver o casamento passar por ondas terríveis, por tempestade e permanecer de pé? Um casamento em Cristo, na direção de Deus, pautado na palavra de Deus. Vai acontecer o que acontece no Eclesiastes capítulo 3, é melhor serem dois do que um, porque sendo dois, se um cair o outro levanta, se um tiver frio o outro se aquenta. Se alguém militar contra vocês, os dois tornam-se mais fortes, porque um cordão de 3 dobras não rebenta com facilidade. Por que ele está falando de um cordão? Porque entra uma terceira pessoa. Porque se você for dois realmente, se você tiver comunhão no teu casamento, Cristo sempre vai estar ali, como cabeça sustentando vocês. Mas ele vai estar quando serem dois. Ou seja, comunhão. Dividiu, como é que ele vai operar? Se Deus ele não aprova a quebra de comunhão. Os irmãos estão compreendendo? Então aqui, irmãos, indo para o texto, não é isso? Ele vai confrontar um monte de coisas. Então, eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero a porta aberta. Essa igreja não vai te enganar. Nós podíamos te enganar, mas nós não somos uma igreja mercenária. Porque de repente você com o seu problema entraria numa igreja e fala assim: olha, tu está com problema no casamento, dê agora uma oferta tal e devo entrar no teu casamento. Compre esse lenço do amor aqui, compre essa água. A gente podia falar para você sacudir o bolso aí e fazer um propósito, uma campanha, teu problema é resolver, mas não vai. Isso é mentira, isso é do diabo. Deus, querido, ele criou os céus e a terra com o poder da palavra dele. Jesus não morreu pela sua casa, pelo seu carro, pelo seu dinheiro, ele morreu pela sua vida. Ele fala que ele está à porta do teu coração. A atitude não é dele, a atitude dele ele já teve na cruz do Calvário. Ele está batendo na porta do teu coração. É só você abrir: Senhor, faz morada na minha vida. Abrir para viver a palavra de Cristo, porque se você não viver a palavra de Cristo, você vai viver um fanatismo. Você, mulher, que cuida do seu cabelo e tem um cabelo lindo, ele vai virar um cabelo terrível. Que cuida da unha, que cuida da sobrancelha, você, homem, que se cura, tu vai virar um espantalho, por causa das doutrinas. Tu vai perder todo o teu dinheiro guardado, porque vão dizer, não é isso, que a tua fidelidade a Deus é dar o teu dinheiro. Mas se você se converter pela palavra de Deus, aleluia, ela vai te libertar, não te aprisionar, porque o conhecimento ele liberta. O conhecimento liberta. Mas, amados irmãos, a ignorância ela aprisiona. E muitas pessoas estão até dentro das igrejas vivendo em ignorância. Deus só vai me dar unção se eu subir para pregar de terno. Deus só vai dar unção àquela irmã ali, se a saia dela arrastar no chão. Eu entendo que tem que haver uma santidade. Eu entendo até que as mulheres têm que ver de acordo com a palavra de Deus e rever o seu modo de se vestir. Rever. Porque essa influência também do pós-moderno da sociedade fez com que as mulheres, não é isso, marcassem os seus corpos, despertando assim a sensualidade. E você pode até ter colocado esta roupa, não é isso, numa inocência, mas a inocência ela segue com prudência. Você está inocente, mas a tua inocência está fazendo a pessoa pecar, te desejar, te cobiçar. Não é também que você vai andar igual a bruxa, igual está aí fora. Mas o seu corpo, lindo, bonito, maravilhoso que Deus te deu, é para o seu esposo. Somente para ele, mas para ninguém. Também os homens também. Já pensou com o corpo que eu tivesse aqui de blusa aberta, com um peitoral desse? Estou brincando, eu só tenho osso, mas tem homens que têm corpo atlético. Não é isso? E viesse, né? Aí se viesse de shortinho de ginástica, e sentasse aí, aquela perna, né, cabeluda, a mulher olhando, desperta. Não é isso? A blusa aberta, né, mostrando, isso desperta. Então nós temos que ter uma certa sabedoria
Porque antigamente era muito bonito, era algo maravilhoso. Eu fico vendo, meu pai quando coloca aqueles filmes da época, eu falo, poxa, que época linda, olha só, que o camarada via a canela da mulher, ele ia todo bobo para casa, pô, consegui ver a canela dela, a mulher se valorizava, quando ele via a canela e saía festejando, era uma conquista para ele. Essa conquista acabou, porque já está vendo tudo. Com isso, as mulheres foram cada dia mais desvalorizadas, desrespeitadas. Antigamente, quando ele queria conquistar, não é isso? Ele queria conquistar, ele levava a um bom restaurante, ele trazia flores, mandava bilhetes, fazia poemas, porque ele queria conquistar. Hoje não existe mais essa conquista. Minha irmã, Deus te fez linda. Você não vê, né, na Bíblia as mulheres indo atrás dos homens. O natural é que eles vão atrás de você. A palavra fala no Salmo 139 que quando você estava sendo entristecido no ventre de tua mãe, o Senhor escreveu a sua vida num livro. O seu esposo que vai te fazer feliz está separado. Se está separado, pastor, cadê ele? Tu já orou? Senhor, eu estou aqui orando e buscando de ti qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre mim. Me direciona o meu esposo, direciona a minha esposa, direciona a minha vida, mas nós não fazemos isso. Não fazemos isso. Mas se você não seguir a palavra de Deus, tu vai seguir uma doutrina que vai te aprisionar. Hoje nós vemos loucuras dentro de igrejas. Nós vemos pessoas fazer atrocidades em religiões aí, como por exemplo na Índia, né, existe o Deus rato. É que meu parente morre e reencarna num rato. E eu vou naquele templo do Deus rato, eu sento lá e tem um monte de rato. Ah, isso aqui é meu parente, ele come comigo, o rato morde, eu mordo também. Quem viu isso? Passou no Fantástico, quem viu isso, diga amém. No Globo Repórter. E aquilo ali é bonito, não, tem que respeitar, peraí, tem que tolerar. A palavra fala para não se encurvar a imagens, nem a animais, nem a répteis, nem a nada. Não adorar, não prestar culto, é a palavra que está dizendo. Mas aquilo ali é bonito uma criança morrer de fome, desnutrida, mas a vaca está ali saudável diante dela, porque a vaca é um Deus. Então, amados irmãos, essa visão, você já vai entender a mensagem, que foi sendo difundida a cada dia na mente das pessoas, pela mídia, pelas novelas, pelos filmes de Hollywood, não é isso? Até pelos ensinamentos modernos hoje da escola, foi trazendo com que essas coisas fossem normais. Com isso, não é isso? Os lares, o âmbito familiar, ele foi sendo destruído. Cadê a família toda sentada na mesa para tomar café? Para almoçar? Cadê o filho brincando com o pai brincando com o filho? Cadê? Cadê, queridos? Cadê o esposo, né, com 10, 15 anos de casado, né, fazendo uma festa para comemorar o seu casamento? Cadê aquele filho, né? O pai festejando ali com o filho, abraçando o filho, porque o filho passou de ano. Cadê? Então isso está sendo difundido de tal maneira que a palavra de Deus para a vida das pessoas não tem tido importância nenhuma. Com isso a família tem se afundado, as enfermidades têm aumentado. As enfermidades têm aumentado. Hoje, se você botar uma comida no prato, né, uma cenoura, uma batata, um chuchu, e a criança fala, não quero, o pai tira. Mas a saúde do teu filho está ali. E a palavra fala sobre isso. E antigamente, o que nossos pais faziam? Ah, não quer comer não? Fica com fome. Claro que nossos pais não queriam que nós ficássemos com fome, mas ele queria que nós aceitássemos todo tipo de alimento, até mesmo por um dia passar uma privação, poder comer tudo e qualquer coisa. Você está entendendo? E até uma palmadinha mesmo. O apenas vai comer, não, tá bom, eu vou comer. Hoje você não pode dar uma palmada no seu filho, mas a palavra fala, que, no caso de necessidade, corrigir o teu filho com vara, não é pegar e espancar, mas dá uma varadinha nele para ele ver quem manda é você. E hoje, você vê no shopping, o filho mandando o pai, eu já vi, tomar naquele lugar. Hoje você vê no shopping a criança fazendo pirraça com 3 anos de idade, 4 anos, o pai pega no colo, o filho mete um tapão na cara. Quem já viu isso aí, diga amém? É isso aí. Porque a sociedade, não é isso? No seu pós-modernismo, está criando leis que anulem a palavra de Deus. Por quê? Porque por trás, amados irmãos, dessas leis, está a mente do anticristo. E o anticristo é o próprio Satanás. E Satanás, amados irmãos, ele tem ódio quando ele vê você dando carinho para o teu filho. Ele tem ódio quando vê você brincando com a sua família. Então ele vai criar subterfúgios para afastar você da sua família.
Ele vai criar jogos eletrônicos, Facebook, WhatsApp. Ele vai criar, amados irmãos, né, o consumismo para você querer uma televisão mais moderna, querer uma geladeira mais moderna, querer um carro. Nunca está satisfeito para que você trabalhe saindo 6 da manhã, 5 da manhã e chegando meia-noite para não ter contato com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu marido. Ele vai criar essas coisas. E automaticamente, Eclesiastes 3, que diz que tudo é um tempo e um propósito, vai ser quebrado. O tempo de plantar, de colher, de falar, de calar, da esposa, do filho, não é isso? Até do cachorrinho, de você dar uma atenção para ele. Então quebrou a palavra de Deus, o pecado entra. Quando você quebra a palavra de Deus, você está tampando o ouvido para Deus e ouvindo a Satanás. Então está entrando essa coisa que tem que tolerar tudo, inclusive tolerar o teu divórcio, inclusive tolerar o teu filho no homossexualismo, no lesbianismo, nas drogas, tolerar o seu filho que não quer estudar, que não quer fazer uma faculdade, não é isso? Tolerar o teu filho te xingando, tolerar a tua filha te xingando, criar a tua filha, criar o teu filho e tolerar ele com 14, 13 anos, entrando no quarto da sua casa, para ter relações sexuais antes do tempo. Por quê? Pós-modernismo, as coisas não mudou, você não pode ser quadrado. Mas não é assim, querido. As leis bíblicas, elas são criadas para preservar a sua família. As leis bíblicas, ela é criada para preservar, amados irmãos, os seus filhos, preservar o seu casamento, preservar a sua filha, manter a sua comunhão com Deus. Mas hoje a Bíblia não tem valor. Você mostra para a pessoa, isso aí foi escrita pelo homem. Foi escrito pelo homem, sim. Mas 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20, diz que foi escrito por homens inspirados por Deus. Você quer ver a diferença de algo escrito pelo homem e algo escrito inspirado por Deus? Lê isso aqui, segue, vê se o teu casamento não vai ser restaurado, vê se você não vai ser curado, vê se você não vai ser liberto, vê se você não vai ter paz, vê se você não vai jogar todos aqueles antidepressivos, remédio para dormir, Rivotril, tudo fora, e você não vai ter paz. Vê só. A gente não está aqui, irmãos, porque o louvor é bonito, ou porque nós somos fanáticos. Não, a gente está aqui porque nós entramos aqui como um dia muitos entraram, destruídos. Entramos aqui porque buscamos A, buscamos B, buscamos C, porque botamos despacho numa esquina, porque pagamos promessa, porque carregamos um crucifixo, por tudo que fazia a gente fazia, falava a gente fazia. E fomos buscar soluções, batemos em várias portas, mas quando batemos numa porta chamada Jesus, a luz das Escrituras, a nossa vida mudou. A nossa vida foi transformada. E por isso estamos aqui. Nós viemos aqui por 3 motivos. Primeiro, adorar a Deus. Segundo, aprender de Deus. Terceiro, clamar pela vida daqueles que vão entrar pelaquela porta destruído, mas que vão sair transformados pelo poder de Deus. Então a gente clama pela tua vida que entrou hoje aqui nesta noite. Por que a gente clama? Porque quando nós nos convertemos, uma coisa que nasce em nosso coração pela presença do Espírito Santo de Deus é um amor incondicional pelo próximo. E ainda que nós não conhecemos a sua vida, nós sabemos que Deus vai trazer pessoas aqui, e nós já começamos a orar para que Deus direcione a sua vida a este lugar, para que você ouça uma palavra que vai mudar a tua vida, o teu coração. Mas o que faz muitas pessoas entrar numa igreja, ficar nela 1 ano, 2 anos, 3 anos, até se batizar e depois sair, é o fato dela entrar destruída e ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos dentro de uma igreja destruída. Deus fala, ela nunca ouviu a voz de Deus. A presença de Deus é real, sua presença é real, mas ela nunca sentiu. Ela continua tomando antidepressivo, continua indo no psicólogo, no psiquiatra, continua tomando calmante, continua com o seu tempo. Por quê? As igrejas hoje não confrontam. Não, Deus te ama, Ele está aqui. Olha, o anjo está te abraçando. Diga para o irmão que ele vai vencer. Diga para a irmã que ele vai vencer. Vamos botar o grupo aqui dançando. Vamos botar o teatro, não sei o que lá. Agora, olha só, dê uma oferta de coração. Só se Deus tocar no teu coração. Acabou, já fez a lavagem cerebral. Não dê se Deus não tocar, porque quem muito vai dar, muito vai receber. Você vai lá, tal, aquele culto emotivo que tu chora. Não, Ele não confronta você. Não confronta. E aqui o texto que nós lemos, Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele está escrevendo para uma igreja. Ele está escrevendo para uma igreja, quando ele escreve aos Tessalonicenses, quando ele escreve, aos Colossenses, quando ele escreve aos Filipenses, quando ele escreve aos Gálatas, aos Coríntios, aos Romanos, ele está escrevendo para uma igreja.
Ele está escrevendo para um povo que se reunia e cantava. Um povo que se reunia e tocava. Um povo que se reunia e lia a palavra. Mas um povo que quando saía dali, as suas vidas permaneciam carnais. E havia um interesse de Paulo que essas pessoas alcançassem verdadeiramente salvação em Cristo. Havia um interesse de Paulo verdadeiramente que aquelas vidas fossem restauradas. E Paulo, ele começa a confrontar aqui o capítulo 3, onde nós vamos entrar agora. Porque evangelho é isso, é confronto. É confronto. Ele fala aqui, capítulo 3, versículo 1 de Colossenses. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha o texto. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pastor, ressuscitar com Cristo? Não, eu nunca morri. Esse é o problema. Enquanto não houver morte, não pode haver ressurreição. Opa, pera aí, esse pastor está dizendo que eu tenho que botar uma arma na minha cabeça, que eu tenho que me matar, que eu tenho que me jogar na frente de um carro? De maneira nenhuma. Mas é matar nos seus membros aquilo que não glorifica a Deus. O irmão foi muito feliz pregando sobre isso na quarta-feira. Eu falo para a glória de Cristo, mas uma das maiores mensagens que eu já ouvi na minha vida, exaltando o Senhor, que o irmão nem aqui está, exaltando o Senhor. E exatamente isso, a mortificação da nossa carne, daquilo que não glorifica. Ele vai detalhar isso aqui. A palavra fala uma coisa que muitas pessoas não compreendem: não se pode deitar vinho novo em odres velho. O vinho novo tipifica aquilo que vem de Deus. Você não conhece a cura, é algo novo, mas Deus quer que você experimente a libertação, a transformação de caráter, não é isso? Que você experimente os frutos do Espírito Santo, que é o gozo, a paz, a longanimidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. E Ele quer derramar esse vinho na sua vida, Ele quer derramar essa bênção, essas características, Ele quer verdadeiramente fazer. Mas enquanto tiver algo velho na sua vida, Ele não pode derramar o novo. E esse novo está ligado a novo nascimento, matar a velha criatura. E muitas pessoas estão dentro da igreja, cantando, glorificando, vivendo de uma forma velha, vivendo da mesma maneira que vivia no mundo. Não, mas eu não xingo mais palavrão, eu não faço mais isso, não faço mais aquilo, mas faz aquilo, aquilo e aquilo outro, achando que não tem nada a ver. A maior prova que tem a ver é que você não está vendo as bênçãos de Deus na sua vida. Não está vendo as bênçãos de Deus na sua vida. Os irmãos estão compreendendo? Então, Paulo estava vendo isso na vida da igreja. Paulo está vendo isso na vida da igreja. Então, Paulo, se vocês realmente já ressuscitaram com Cristo, ou seja, se vocês mataram o velho homem, se esse velho homem foi morto, costume, pensamento, a cobiça dos olhos, entendeu? A vaidade, se vocês morreram para isso e ressuscitaram com Cristo, por que vocês não buscam as coisas que são do alto? Onde Cristo está sentado? Por que vocês não têm vida de oração? É isso que Paulo está falando. Se vocês ressuscitaram com Cristo, por que a oração ainda é um fardo? Se vocês ressuscitaram com Cristo, por que a leitura e a prática da palavra ainda é um fardo? Se vocês ressuscitaram com Cristo, por que a igreja, não é isso? É um terceiro, quarto, quinto plano. Vamos ali, não, deixa, vamos embora, eu vou para o culto sexta-feira, eu vou para o culto, o culto é domingo, não, está na hora do culto, não, mas deixa o programa acabar, já está terminando, não, vamos chegar atrasado, a igreja domingo enche muito, não tem, deixa eu terminar o programa aqui. Aí quando termina o programa, chega alguém e fala assim, vamos ali fazer isso, aquilo, outro, já não vai dar tempo mesmo, né? Então vamos em tal lugar. Não é que não vai dar tempo, dava tempo, mas você preferiu o programa. Então, se você ressuscitou com Cristo, por que não busca as coisas que são do alto? Porque para vir para a igreja ainda é um fardo. Se ressuscitamos com Cristo, as coisas do alto é o que verdadeiramente nos interessa.
Temos que trabalhar sim, pagar nossas contas sim, cuidar das nossas esposas cuidar dos seus maridos, cuidar dos seus filhos, compromissos sim, mas a prioridade, o centro da minha vida vai ser o centro da vontade de Deus. É lembrar que é um Deus, não é isso? Eterno, imortal, invisível, mas real, que Ele está ali velando sobre mim quando eu estou dormindo, e quando eu acordo Ele está ali. Um Deus que sai comigo e me volta, me traz em segurança. Ele está do meu lado, eu posso conversar, eu posso falar com Ele. Um Deus que durante todo o dia me guarda, me livra, me sustenta, não é isso? Provê todas as coisas para mim, e que no final do dia está ali, não, hoje Ele vai falar comigo, hoje Ele vai me agradecer, hoje Ele vai conversar comigo, e você dorme. Então, como eu posso ser um cristão? Como eu posso ter nascido de novo, se eu passo dias sem falar com Cristo? Se eu passo meses sem meditar na sua palavra? Então, Paulo está contestando isso. Paulo fala, peraí, se já ressuscitaste como você diz, se é evangélico, se segue, se converteu, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Deus não tem te sustentado? Deus não tem provido para o teu trabalho? Deus tem provido para você. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu precisava comprar um carro, e meu pai viu a testemunha. Eu fiquei lá na internet o dia todo, e nada, e acho que eu liguei, estava vendido, e no outro dia fiquei lá na internet, aquela coisa toda procurando, aí fechei um, maravilha, bom meu amigo, eu estou indo para aí fui, saí daqui um trânsito terrível, aquela coisa toda, e ele descer a ponte, falei, meu amigo, olha só, eu desci a ponte, está engarrafado, eu estou chegando aí, não, pode vir tranquilo, falei, não tem ninguém na minha frente, não tem ninguém, pode ficar tranquilo, faltando 5 minutos para chegar na casa, o Stefano estava comigo, ele estava comigo, faltando 5 minutos para chegar na casa, o rapaz ligou e falou assim, rapaz, olha só, tem um negócio para te falar, acabei de vender o carro. Eu falei, mas como, querido? Você acabou de vender o carro? Eu acabei de ligar, eu liguei para você, falou que não tinha ninguém. Ele, não, mas não tinha. Mas um rapaz lá de Tanguá viu aqui a foto, o endereço, reconheceu o lugar, veio aqui na minha casa, acabou de pagar o carro. Eu falei, rapaz, mas tem que ter palavra. Não, mas foi tudo bem, querido, tudo bem, amém. Foi a vontade de Deus, Deus te abençoe e tal. Eu desliguei e fiquei indignado. Naquele dia para lá eu falei, deixa, está na mão do Senhor. Senhor, tu sabe que eu preciso de um carro. Tu sabe, está na tua mão, acabou. Eu não vou ficar perdendo tempo, horas em cima de uma internet, onde eu podia estar orando, lendo a palavra, fazendo uma visita. Não, Senhor, o Senhor sabe que eu necessito de um carro, irmão. No outro dia, o irmão chegou para mim, o carro assim, acabou, o carro está ali na minha mão, veio na minha mão, porque o Senhor conhece a minha necessidade. Mas eu tomei uma postura, falei para minha esposa, deixa isso para lá, não vou perder mais meu tempo, acabou. Você fica aqui na necessidade, acabou, perdi um dia, não vou. Porque é isso que o diabo quer. Agora, no momento que eu depositei a minha confiança no Senhor, Ele proveu. Você está entendendo, querido? Então, agia a nossa vida normal, mas pensando sempre nas coisas que são de cima, e as coisas que são de cima é a tua salvação eterna. O mundo vai de mal a pior, pessoas morrem todos os dias, mas o problema não é morrer sem Cristo. E ele está contestando o comportamento desta igreja. Pensai nas coisas que são de cima, versículo 2, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha, vocês já estão mortos, ou seja, vocês já morreram para as coisas dessa vida. Quando ele fala morrer para as coisas dessa vida, é as coisas vãs. Vocês já morreram para o pecado, para a mentira, para a cólera, para a ira, para a maledicência, viu, concupiscência dos olhos, a vaidade. Tu já tem tua esposa, tem teu marido, tem teu filho, tu já conseguiu um carrinho, tem tua casa. Tu não precisa se matar, não é isso? A ponto de você não ter tempo para comer, a ponto de você não ter tempo para sua esposa, ter tempo para seu, a ponto de você não ler Bíblia, não orar. Tu não precisa se matar, arrancar o teu cabelo, que eu tenho que ganhar dinheiro da noite para o dia para trocar de carro. Não, vai trabalhando naturalmente, vai botando uma pratinha no cantinho, daqui a pouco quando você olhar, tem dinheiro para trocar o carro. Você não precisa trocar ele em 2 meses. Olha, a tua casa tem que reformar toda, e eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, para poder, eu tenho que reformar, porque o final do ano está chegando. Se tu não conseguir reformar ela toda no final do ano, reforma durante o ano. Mas por que eu tenho que reformar no final do ano? Porque meus parentes vão vir, e tem que ver que eu estou bem. Estar bem não é ter uma casa bonita. Estar bem não é ter um carro bonito. Mas estar bem é ter a presença de Deus na tua vida. É ter o pão na tua mesa. É ter teus filhos te honrando. É ter tua esposa te desejando, teu marido te desejando. Isso é estar bem.
Tem pessoas que têm casa 1000 vezes mais humilde que a nossa e estão lá felizes. É um filho, bença mãe, bença pai, sim senhor, não mãe, amém, sim senhora, oi tia, oi tio, olha eu vou para a escola, eu vou isso, eu vou aquilo, e se estão ali estudando, se formando, que não se misturam com coisas erradas. Aquele marido que está ali batalhador, a esposa vai lá e vai recebê-lo, oi meu bem, tudo bem com você? Ó, fiz uma jantinha com você aqui, olha só, é um gu com carne moída, que é uma delícia, não é isso? Mas é um prato simples, tá aqui, ô meu amor, obrigado, puxa vida, preocupação. E tem mulheres que ganham tudo dos seus esposos e não faz nada. Nada. E tem esposas que fazem tudo pelos seus maridos e não ganham nem um olhar, nem uma atenção. Que tipo de felicidade é essa? Tem marido que acha porque ele dá um carro, porque ele dá uma casa, porque ele dá salário, porque ele dá tudo para a mulher, que ele dá joia, que ele dá roupa, não é isso? Que ele não tem que dar um carinho, que não tem que dar uma atenção, que não tem que conversar, que não tem que ouvir ela, que não tem que buscar a opinião dela. E tem esposa que porque o marido chega em casa, a comida está pronta, a roupa está lavada, acabou, não tem. Não, não é assim, irmãos. Não é assim. Então o que adianta? E as pessoas estão buscando as coisas da terra. Elas estão buscando as coisas da terra. Chega em casa, 4 horas de televisão, coisa da terra. Pastor, você está proibindo de ver televisão? Não. Mas não viu 4 horas de televisão? Mas você não orou 4 horas, não leu a Bíblia 4 horas. Nem 1 hora deu, nem meia hora deu. Como que Deus vai habitar na nossa vida? Como que Ele vai operar? Ele não vai operar na nossa vida, não tem como. Ele está em 3º plano, 4º plano. E começou aquele programa que eu gosto. Não, eu vou sair daqui do culto, chegar em casa eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Ah, Senhor, não, eu vou, não sei o que. Mas quando chega em casa é o costume, o braço vai sozinho, né? Ligou a televisão. E vou ver um pouquinho aqui aquele programa. Porra, cara, o que vai acontecer hoje? Ela vai ficar com quem? Quem é que vai sair da fazenda? Quem é que vai... Quando tu vê 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e tu vai dormir, não orou, não leu Bíblia. Por quê? Porque o Senhor está em 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, se é que Ele tem lugar na nossa vida. Isso é sério. E Paulo está vendo isso. Interessante que tu olha para a igreja de Colossenses, Filipenses, tu olha para a igreja de Corinto, tu vê a gente. É a gente, não mudou nada. Versículo 3, porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A tua vida está escondida, está guardada em Cristo. Cristo vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Mortificai, pois, os vossos membros. Aí Paulo começa a dar uma bronca. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que, pastor? A palavra está dizendo, a prostituição, a impureza. Irmãos, 90% dos programas que passam na televisão é impuro. E melhor de tudo, a gente assiste. Não é isso? Assiste ou não assiste? Fala a verdade, assiste ou não assiste? Pornografia, piada de escárnio, a gente está vendo. Não, pastor, não vejo filme pornográfico. Não precisa você ver filme pornográfico. Você vê novela da Globo? Da Record? Tem homem e mulher pelado lá? Tem ou não tem? Se não me fala a memória, tem uma novela da Globo que tem homem beijando na boca e mulher. Tem ou não é isso ou não é? Teu filho, tua filha está vendo. 10 anos, 11 anos. Aí com 15 anos, ai meu Deus, minha filha é homossexual, meu filho. Foi o que ele viu dentro da tua casa. Você deixou ver. Nós amamos o homossexual, nós amamos as lésbicas. Estamos aqui para tratá-los, para ajudá-los. É muito bem-vindo em nosso meio. Muito bem-vindo. Mas, queridos, Deus criou Adão e Eva. Macho e fêmea os criou. Crescei, sede fecundo, multiplicai. Se eu aceitar uma condição dessa como normal, eu vou estar dizendo que Deus errou. Eu vou estar indo contra os princípios de Deus. E aquele que é contra Deus não vai viver com Deus. E eu quero viver com Deus. Custe o que me custar, que me custe a minha vida. Mas eu quero viver com Deus. E ele vai falando, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, versículo 5, a impureza, o apetite desordenado, a pessoa que come muito, é desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus e sobre os filhos da desobediência. Irmãos, a ira de Deus, ela acendeu-se contra uma cidade, Sodoma e Gomorra. E Abraão se manifestou, Senhor, se tiver 50 justos, Senhor, não destruirei Sodoma e Gomorra. Senhor, não se ire, se tiver 40, não destruirei. Senhor, se tiver 30, não destruirei. Senhor, se tiver 20, não destruirei. Senhor, não se ire. Se tiver 10, não destruirei. Só que a cidade foi destruída, não tinha. Mas será que só tinha Ló naquela cidade que servia a Deus? Será que não tinha mais ninguém ali
que se dizia servo? Tinha. A palavra fala que esta terra ela vai ser destruída e caminha para isso. Até a ciência hoje comprova, né? É planeta Nibiru que está vindo em direção à Terra, que vai mexer com o eixo da Terra, é meteoro de 370 metros, é furacão que se entrar em erupção vai cair no mar, vai criar tsunami. A ciência hoje diz, antigamente a gente falava era loucura, era maluquice, hoje a ciência comprova. Você vai entrar lá na YouTube, você vai ver lá o William Bonner falando, um monte lá tem lá falando, William Bonner, dando as notícias, está lá. Então vai acontecer, mas por que vai acontecer? Porque não tem justo. Se não tem justo, destrói tudo. E o justo que tem os poucos, pouquíssimos, tira. Vou tirar, vou levar para mim. Vou levar para mim. A bem verdade é que a ira de Deus vai vir sobre essas coisas. A ira de Deus vai vir sobre a prostituição, sobre a impureza, sobre o apetite desordenado, sobre a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então significa que se você estiver enquadrado em uma dessas coisas, a ira de Deus vai vir sobre a sua vida. E não se iluda, muitas coisas outrora que você pode estar passando hoje, já é a ira de Deus sobre a sua vida. Já é. Mas não para te destruir, mas para te despertar. Para que você acorde e saiba que há um Deus. E ele continua falando aqui, no versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nela, ou seja, vocês andavam nisso, vocês viviam nisso, Jesus foi lá e resgatou, trouxe vocês para uma nova vida, vocês viviam, não vive mais. Mas é bem verdade que a gente não jogou fora, não, a gente botou naquele quartinho da bagunça. Quem tem um quarto da bagunça aí, diga amém. Todo mundo tem um cantinho. Você colocou ali, não presta mais. Gente, comprou uma televisão 29 polegadas, aquela de tubo, a caixa é desse tamanho. Tu pega aquela caixona, essa caixa presta. Vai lá e coloca no quarto da bagunça e soca um montão de coisa dentro daquela caixa, que vai ficar ali 10 anos, tu não vai mexer. 10 anos acumulando poeira, tudo está lá. Então a mesma coisa a gente faz com nossos pecados. Eu falo por experiência própria. A gente pega aquilo ali e coloca numa enorme caixa dentro da nossa cabeça e tranca. Em vez de quando a gente vai lá e procura, tem aqui, eu sabia que eu tinha guardado. Mas na verdade temos que jogar isso fora das nossas vidas. Se ressuscitamos com Cristo, não temos mais isso na nossa vida. Não temos mais isso nas nossas vidas. Se temos, precisamos morrer hoje. Morrer na carne e ressuscitar com Cristo. Amém? Não é morrer, botar uma arma, se matar, não é isso. 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. A palavra fala lá em João 8,44 que quem é pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. Então a mentira não pode estar na minha vida. Mas se tem um lugar que a mentira está, é dentro da igreja. É um mentindo para o outro, é um querendo ser melhor que o outro, é um querendo cantar mais vantagem que o outro. A mentira, ela não pode estar em nosso meio. Se mentimos, não nascemos de novo. 10. E vos vestiste do novo, ou seja, versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, esse renovo vem para o conhecimento, esse renovo vem, e através do conhecimento eu vou me tornando imagem daquele que me criou. Qual é a essência do Evangelho? O que Paulo está falando aqui para os Colossenses? Olha, o velho homem tem que morrer, e através do conhecimento da Escritura, ela vai fazer com que você venha a ser regenerado à imagem daquele que te criou. Ou seja, você vai pensar como Cristo, você vai agir como Cristo, você vai ter uma vida como Cristo teve nessa terra, santa, pura, separada, leal, fiel, com princípios bíblicos na sua vida, até que você possa olhar para as suas atitudes e falar: Jesus, se estivesse aqui, agiria como eu estou agindo. Jesus, se estivesse aqui, falaria como eu estou falando. Mas enquanto você estiver fazendo algo que você diz assim: Jesus não falaria isso, Jesus não pensaria, Jesus não faria isso, não nascemos de novo. A gente ficou horrorizado com o terremoto no Haiti, sim ou não? 200 mil pessoas morreram, não é isso? Não falha a memória? 200 mil pessoas morreram. Ficamos horrorizados com o tsunami da Indonésia, não é isso? Ficamos horrorizados, que foi Chile. No Chile, ficamos horrorizados. E se for aqui?
e nós morrermos na concupiscência, no pecado, no engano. A cada dia que nós vemos para a presença do Senhor, é para nos tornarmos melhores. Mas para nos tornarmos melhores, é necessário que a palavra nos confronte. É necessário que nós nos permitimos ser confrontados pela palavra de Deus e nos enquadremos dentro dela, não é isso? Então aqui ele vai falar no versículo 10, e vos revestir do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Não é razão vindo do homem, mas vindo de Cristo, e não há acepção de pessoa, é japonês, é quem for. Se rendeu, Cristo transforma. Não é, não, Jesus é só para a gente, não é para eles, não, Jesus é para todos que crê. Para todos que crê. E ele vai falar aqui, querido, olha só no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranha, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Do que eu tenho que me vestir? Qual tem que ser o meu caráter? Qual é a vida que tem que sobrepor a minha vida? Não é isso? Eu tenho que me revestir de quê? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Você foi escolhido, ouviu a palavra, como eleito de Deus, revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos. O que é a palavra santo? Cortado e separado. Cortar e separar do que não glorifica a Deus. Ele já falou outrora, antes o que era? Santos e amados de entranhas, de misericórdia. A misericórdia de Deus tem que estar na nossa vida. Eu quero que morra mesmo. Não, que isso não é misericórdia. Deus não age assim conosco. De misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, não é isso? De longanimidade. Para tu ver hoje, a casa da pessoa que não é crente tem paz, a casa do crente pau quebra. É grito, é tijolo voando, é não sei o quê. Mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. A pessoa entra no metrô cheia de educação, no mercado cheio de educação, não pode passar, né? Todo manso, vem na igreja, não conhece, não tem convivência, meu irmão, paz, abraça, beija, entendeu? Mas não abraça e beija o filho em casa, o filho vai, o que foi? As pessoas não têm paciência, hipocrisia, suportando-vos uns aos outros, diz a palavra de Deus, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A gente está sempre errando, sim ou não? Pede perdão, Cristo perdoa, nos regenera. Aí a pessoa erra com você, você não é capaz de perdoá-la. E muitas das vezes tu está muito mais sujo do que aquela pessoa. Aí entra a palavra do Senhor lá em Mateus 7, versículo 1. Ele vai falar, não julgue para que não seja. Aí a pessoa fala, não, está vendo, a gente não pode julgar. Porque as pessoas se atêm somente no primeiro versículo, onde o contexto é o primeiro versículo até o 5. Não julgue para que não seja julgado. Porque na medida que tu julgas, tu serás julgado. E por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não olha a trave que está no teu? Aí, olha como é que ele vai me dar autoridade de julgar agora. Mas ele vai me dar a condição que eu tenho que ter para julgar. Tira primeiro a trave que está no teu olho, então tu vai tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então o que ele está falando é do julgamento hipócrita. O que é um julgamento hipócrita? Eu estou podre e você está sujo. Aí eu, podre, quero falar, consertar o sujo. Aí ele está falando para o podre primeiro, se conserta o podre. Quando você estiver limpo, tu vai lá tirar o sujo, porque ele está fazendo a menção. Um cisco, amém? É um pedacinho de madeira minúsculo que entra no teu olho. Uma trave é um pedaço de madeira enorme. Então ele traz, né, o mesmo material, ou seja, ele está trazendo o mesmo tipo de pecado. Só que um numa condição maior, o outro numa condição menor. Fala, seja a trave ou cisco, tu está pecando. Então tu se limpa, se purifica, se regenera. Até para que quando você for exortar o teu irmão, não é isso? Ele venha te dar crédito, meu amado, vem cá. Pô, rapaz, eu te amo. Isso que tu está fazendo, rapaz, vai destruir teu lar, vai destruir tua família, vai te levar para o inferno, rapaz. Eu falo de mim mesmo, tu me conhece, tu sabe como é que eu era podre, tu sabe como eu xingava, como eu me prostituía, como eu fazia tudo. Olha para mim agora, tu não vê que eu mudei, tu não vê que eu estou transformado, tu pode ver alguma coisa agora em mim que é boa. Não, rapaz, realmente tu mudou então, rapaz. Ele vai aceitar a tua repreensão. Mas se ele vê você todo podre e todo sujo, como é que você vai julgá-lo? Não é isso? Então aqui, vamos lá, perdoando-vos uns aos outros, versículo 13,
Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, dominem vossos corações e sejam agradecidos. O que tem que dominar no nosso coração? A paz de Cristo. Porque o diabo vai trabalhar 24 horas por dia, todo dia, para tirar a nossa paz. Porque tirou a nossa paz, a gente quebra a comunhão. Mas a paz de Cristo, não o temperamento da esposa, o temperamento do marido, do filho, do patrão, da patroa, disso, daquilo, vai dominar sobre você. Mas a paz de Cristo vai dominar sobre você. E a paz de Cristo é aquela que excede todo o entendimento. Amém? A paz de Cristo, temos que buscar isso. Temos que buscar. Versículo 16, a palavra de Cristo, aqui, versículo 15, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente. A palavra de Cristo, o crente não lê Bíblia. As igrejas de hoje não ensinam você a ler Bíblia. A palavra de Deus abunde. A palavra fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. Tu vai para a igreja hoje, antes de entrar aqui dentro, o assunto é o assalto, é o bandido que foi morto, é o futebol, é a gasolina que aumentou, é o camarada que fez isso, fez aquilo, esse é o assunto. Aí fica aqui no culto, não consegue acompanhar porque não tem o conhecimento. Aí quando sai dali, o assunto, ele é sempre físico, sempre carnal, mundano. Por quê? A boca fala que o coração está cheio. Aí eu tenho problema no casamento, não sei como agir, mas a Bíblia fala como ter um casamento. A Bíblia fala, marido, como agir, a esposa. Tem problema com o filho, não sei agir, mas a Bíblia ensina. Estou com problema financeiro, a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, ela chega a falar assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vê lá como ela junta no inverno, no verão, porque no inverno sabe que não pode cegar. Ele está falando de quê? De economia. Você tem que ter uma economiazinha. Você tem que estar preparado para o momento. Ele está ensinando. E está ensinando também que tu não pode ser preguiçoso. Ganhei R$500, dá para mim ficar 15 dias. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter, ele está falando lá em Provérbios. Então a Bíblia ensina isso para a gente. Ela ensina, amém? Então ele vai falar aqui, olha só, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Essa é a nossa vida. O nosso dia a dia é isso aqui. E quando fizeste por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Tem pessoas, queridos, que têm voz maravilhosa, que pega um microfone desse aqui e faz a igreja chorar. Canta, louva, ministra, mas faz aquilo para a glória dela. Tem pessoas que pregam maravilhosamente bem, para a glória dele. Tem pessoas que desempenham uma função na igreja para a glória dele. Fazei tudo para a glória de Cristo. Eu não fiz por irmão. Eu cantei para Cristo. Eu toquei para Cristo. Eu preguei em nome de Cristo, para o nome do Senhor ser glorificado. Então, se você analisar, nós não pregamos a palavra. Nós lemos um texto que diz tudo o que nós precisamos largar, deixar de fazer, para que alcançamos a salvação eterna. Para que alcancemos os bens do Senhor na nossa vida, que é a cura, que é a salvação, que é a libertação. Então, amados irmãos, o Evangelho funciona. Jesus realmente cura, acredite. Jesus realmente liberta, acredite. Jesus realmente restaura. Ele realmente morreu e ressuscitou dos mortos, está presente aqui. Mas é necessário que eu e você ouvir a sua voz, se enquadrar dentro dela, para que aquilo que nos separa de Cristo, que é o pecado, venha a ser retirado e nós venhamos conhecer os bens do Senhor. Então, cura nós queremos, libertação nós queremos ser salvos, queremos partir dessa terra e viver com Cristo. A pergunta é, queremos matar o velho homem? Porque se matarmos o velho homem hoje e nascermos de novo em Cristo, o novo de Deus vai ser derramado em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe por esta palavra, no nome santo do Senhor Jesus Cristo.